vocês tentam imaginar. Água, minério, tudo que for necessário. Mas quem é que está lá? Eram os índios. Isso já vem desde a época da escravidão, da época que descobriram o Brasil. Existiam na América, em geral América Latina, América do Norte, 80 milhões de povos indígenas. Quando foi descoberta a América, foi dizimado 70 milhões, para vocês terem uma ideia, 70 milhões de povos indígenas simplesmente desapareceram com as suas vidas, por causa do fator globalização que já vinha desde a época do descobrimento da América. Tá? Aqui, presta atenção nesse videozinho, ele é bem curto, ele tem 7 minutos, tá? Mas vocês vão conhecer um pouco mais do Milton Santos. Ele foi uma geógrafo todo isso. Bom, pessoal, infelizmente, essa máquina aqui ela não tem resolução para compor um vídeo, mas eu vou deixar aí com a Evanildo. Infelizmente, os dois não vão estar, tá? Isso aqui é uma falha que a Unicinos tem, mas não é só nessa sala, toda a Unicinos. Então vamos para o final, então, e vamos colocar uma frase, ó. A globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. O que essa frase quer dizer? Quem gostaria de tentar explicar o significado dessa frase? Professor. Os alunos gostariam de tentar explicar o significado dessa frase? Vocês lembram lá da Bolívia, que nacionalizou o petróleo? Tenta imaginar o que aconteceu. Ó. A Bolívia é um país, é um dos países que tem 70% é composto por indígenas. Tenta imaginar o que aconteceu com a parte política desse país, eu vou ser bem breve, tá? Até para eles entenderem qual foi a ideia. Sim. E assim, a Bolívia, quando teve uma série de problemas em relação com o FMI, eles precisavam privatizar alguma coisa. Resolveram privatizar a água potável. Depois a gota d'água. Por quê? Porque os indígenas não admitem privatizar uma coisa que é deles. E eles foram à rua, deu a marcha de Brasília, o governo teve que voltar atrás e tirar a privatização. Só que isso Milton Santos já tinha visto antes, na construção de toda a estrutura dele, e isso pode acontecer no nosso país. Recentemente teve um problema de cada 20 centavos, gerou toda aquela onda de conflitos, e Milton Santos já dizia antes que isso no Brasil não está livre de acontecer essas revoltas, por causa de má administração de políticos que, para mim, são mais um bunda mole, que não deveriam nem estar onde estão, porque só sabem roubar. Eu deixo aqui o significado da frase e a colega complementar. Pode ler aí só para complementar. A globalização é um fenômeno que não atinge ou chega a todos os lugares, porque somente os países que mais se destacam e exercem maior influência terão mais importância e participação nesse processo de integração, enquanto os países de menor projeção e poder ficarão à margem da situação e por isso serão tratados de maneira diferente no panorama mundial, muitas vezes tendo até que lidar com maiores problemas econômicos. Nesse contexto, a globalização atinge ao mundo todo, o que com certeza provocará consequências negativas ou positivas em todos os lugares, mesmo que nem todos os países participem com exclusividade dessa globalização. Posso falar agora? Tá. Eu tenho aqui mais algumas datas de algumas coisas que Milton Santos fez. Ali eu parei em 61, que foi quando ele foi representante da Casa Civil de Jânio Quadros. E durante 2 anos, que foi de 62 a 64, ele também foi presidente da fundação da Comissão de Planejamento Econômico do Estado da Bahia, e onde as suas pesquisas e publicações da época, elas focalizavam mais as realidades locais, principalmente da capital. E a tese de doutorado dele é intitulada
assim como as cidades da região e a região do Recôncavo Baiano. Em 64, ele começa uma carreira internacional que foi imposta pela situação política no Brasil. Em 64, ele teve que sair aqui do país por causa do golpe militar. E ele primeiro foi na França, que ele foi professor convidado nas universidades de lá, que foram 3, e também no IDER, que é o Instituto de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social. No período de 71 a 77, ele inicia uma carreira itinerante, onde ele também teve muitos convites em várias universidades fora do Brasil, que foi como pesquisador e também como professor de geografia. Então, durante esse período, ele abre uma grande caminhada para a teorização em geografia. Que ele também teve um bom aproveitamento com as bibliotecas dessas grandes universidades fora do Brasil. E daí ele teve o foco com um livro que ele lançou em 71, onde ele já parecia o interesse dele em estudar as peculiaridades da economia urbana dos países, então, chamados subdesenvolvidos, e caracterizados pelos seus 2 circuitos, superior e inferior. E daí resultou num outro livro, que foi publicado em francês em 75, e depois foi publicado em inglês e português em 79. Em 77 ele retorna ao Brasil, ele fica 2 anos sem lecionar nas universidades, e depois ele volta a ensinar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi durante 79 até 83. Ele foi professor titular de Geografia Humana lá até a aposentadoria. Ele recebeu o título de professor emérito da USP em 97. Foi reintegrado em 95 à Universidade Federal da Bahia, da qual foi demitido por ausência. 12 universidades brasileiras e 7 universidades estrangeiras lhe outorgaram o título de doutor honoris causa. Em 94, ele recebe o Prêmio Internacional de Geografia, assim que o colega citou antes. E nessa última fase do percurso dele como professor, ele publicou o livro Por uma Geografia Nova, da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica, que foi em 78. Daí, em 2000, ele publica Por uma outra globalização do pensamento único e a consciência universal. Então, ao total, ele tem 22 doutorados. Tá? O título, na verdade, a gente tem que dar um mérito muito grande para esse profissional. Infelizmente, que não está mais entre nós, hoje ele poderia ter um amplo conhecimento muito maior. E até, em dado momento, não existe nenhuma pessoa que tenha o mesmo perfil dele trabalhando nessa área específica. Na área de geografia. Tá? Essa é uma apresentação muito importante. Eu quero só ressaltar que é um autor que tem muito material. Nós tivemos uma simplificação muito grande do material dele. Porque é um cara que 52 livros publicados, 22 doutorados, é bem complicado de falar sobre ele, mas é um trabalho muito bom. Até durante a pesquisa, a gente conseguiu o currículo dele, né? E o currículo tinha 86 páginas. Só o currículo. E outra coisa que perceberam que ele não foca diretamente na questão negra. Por quê? Porque ele colocava sempre a nós do movimento negro e da população no geral, que ele tinha que dar conta desse conhecimento para a população negra. Enquanto existe assim bastante profissionais negros focados em nós negros. E na palestra que ele fazia para a gente, no movimento, em Brasília também,
E ele colocava, ele pedia desculpas porque ele não tinha a temática, ele dizia, a minha temática negra é muito ampla, mas eu quero discutir com vocês essa muito mais ampla que nós vamos precisar também. Nós estamos dentro dela, né? Então ele tinha essa consciência e ele deixava tranquilamente, participava, dava as palestras dele sobre a globalização, mas ele não tinha diretamente essa preocupação. Ele tinha essa preocupação, mas ele não se fechava nisso, porque o foco dele era a globalização. Complementando o que a Levandir colocou, o interessante desse autor em si, o Milton Santos, é que ele, numa última entrevista que ele deu, na frente de muitos políticos, muitas pessoas influentes, ele disse: eu não faço parte de nenhum partido político. Ele deixou bem claro isso. E o movimento dos negros, eu também não faço parte. Eu apoio, mas eu não faço parte de nenhum movimento. E por quê? Porque eu prefiro estar neutro na história toda e expor para vocês de uma forma diferente a atual situação que alguns veem e outros fingem não estar vendo. Isso que é o mais interessante do trabalho do Milton Santos.